Nós vamos começar com a definição de grandezas vetoriais e escalares. Parece difícil, mas não é. E aqui nós já temos algumas grandezas bem definidas, né? Como o volume, temperatura, tempo, né? E a velocidade é complicado em português, né? Porque em inglês, né? Isso é velocidade e isso é velocidade. Como é que velocidade pode ser escalar ou vetor? Então, se você quer medir a velocidade de uma reação química, por exemplo, ela não aponta para lugar nenhum, simplesmente a reação química acontece ali dentro do panelão da bruxa, né? Essa reação química acontece e tem uma velocidade de reação. A velocidade de queima do combustível, ela não aponta, ela não é um vetor. Em inglês, existem duas palavras. Existem a palavra speed, que é para esse tipo de velocidade, e existe a palavra velocity, quando é uma velocidade que vai para a região norte, sul, leste, oeste, nordeste, sabe Deus, né? Que aponta para alguma direção. Então, nós já aprendemos que vetor é algo que aponta para alguma direção. Não tem só um valor. Tá? Eu falar, então, o peso é de 20 newtons. Naturalmente que é para baixo de 20 newtons. Não existe peso para o lado. Então, peso, deixa eu achar onde está aqui, né? O peso é uma grandeza que aponta para baixo. Né? Eu nem sei o que é essa tradução aqui. Né? Vamos depois ver no Google o que é isso aqui. A variação de temperatura aponta para algum lugar, sim. Porque, por exemplo, aqui eu tenho 30 graus Celsius, né, numa parede, né? E na outra parede aqui, né, vamos supor que eu tenho um cubo, né? Vou desenhar só em 2D. E aqui eu tenho 20 graus Celsius. Eu sei que a temperatura, ela aumenta nesse sentido, né? Então, a mudança da temperatura, né, aponta nesse sentido. A gente também chama isso de gradiente da temperatura, né? Ela aponta da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta. Né? Um campo elétrico também, né? Vocês se lembram bem lá eu e o professor Chico falamos segundo grau, mas é ensino médio, né? Que o campo elétrico ele sai das cargas positivas e vai para as cargas negativas. Né? Então, esse campo ele só pode ser representado por várias setinhas, né? Um campo vetorial, um campo de vetores. Agora, um volume, né? Um volume, ele não aponta para lugar nenhum. Então, o volume é uma grandeza escalar. Uma temperatura, só 30 graus Celsius, ela não aponta para lugar nenhum. A diferença de temperatura aponta, mas a temperatura não. O tempo não aponta para lugar. Aponta para frente. Tá bom. Não, o tempo não aponta para lugar nenhum. Tá? O tempo é uma grandeza escalar. A variação do tempo também é uma grandeza escalar. Muito bem, já ficou claro então que esse aqui não pode ser representado, né? Aqui o não represento através de seta e aqui eu represento através de seta, né? E o que uma seta tem de tão importante, né? Bom, a seta tem um comprimento. O comprimento é o módulo. Então, um peso que eu represento por essa seta pode ser de 10 newtons. Então, um peso de 20 newtons, né? Esse aqui, eu posso não garantir que é 20, mas eu no olho garanto que é mais do que 10, né? Aproximadamente 20, sim, é o dobro do outro. Então, o comprimento da seta é o módulo. O ângulo que essa seta faz com a horizontal é a direção. E o sentido é a ponta da flecha. Então, módulo, direção e sentido. Módulo é o comprimento, direção é o ângulo da reta sobre o qual o vetor está deitado, né? E a cabeça da seta é o sentido. Então, o sentido aqui, nordeste. Né? Se você simplesmente falar sentido leste, e com um ângulo de 15 graus, você já vai entender. Ou sentido norte, com ângulo de 15 graus, com horizontal, você vai entender também, né? O que importa é ele subir um pouquinho e vir para cá um pouquinho, né?
Certeza que é Nordeste, né? Certeza que é Nordeste. Pode ser um pouco mais leste do que Norte, mas é Nordeste. Por isso que você dá um ângulo de 30 graus. Então ficou bastante claro para mim que escalar é tudo aquilo que eu consigo representar só pelo número e a unidade. E vetor eu preciso do número da unidade, que é o módulo, né, mais a direção, mais o sentido. Né, direção e sentido são coisas bastante confusas, né? Mas ó, direção é essa reta aqui, ó. Então esse vetor ele poderia estar apontando para lá ou apontando para cá, tá? O sentido só diz se vai para frente ou para trás, tá? Em cima dessa reta. Não tem como só ter direção e não ter sentido um vetor, tá? Um vetor tem módulo, que é o número mais a unidade, direção e sentido. Bom, aqui eu tenho dois vetores, naturalmente o módulo de B, o comprimento de B é maior do que A. E o que esses vetores representam? Eles podem estar representando qualquer grandeza vetorial, pode ser velocidade, pode ser aceleração, pode ser força, pode ser tudo que seja diferença de temperatura, não temperatura, diferença de temperatura, campo elétrico, qualquer grandeza vetorial. Esses dois vetores, né, eles têm direções diferentes, né? Vetores que têm direções iguais, as retas de direção não se cruzam, né? Esses dois, além de direções iguais, têm sentidos iguais, esses dois primeiros. Esses aqui, ó, eles têm direções diferentes, porque se cruzam, né? As retas que eles estão alocados em cima se cruzam. E eles também têm sentidos opostos, né? Eles são de forma que eles tendem, né? Se eles caminhassem no sentido da seta, eles se afastam um do outro, né? Esses aqui, eles têm mesma direção, né? Mesma direção, porque as retas sobre as quais os dois estão postos não se cruzam, né? Mesma direção, porém eles têm sentidos opostos. Não é difícil de ver. Inclusive, esses dois vetores aqui, ó, eles têm o mesmo módulo, o mesmo comprimento, né? Eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção, eles só não têm o mesmo sentido. Esses dois têm, aparentemente, o mesmo módulo, não têm a mesma direção, nem o mesmo sentido. Esses dois aqui têm módulos diferentes, têm direções iguais e sentidos iguais. Vejam, são todos conceitos fáceis, né? Nada complicado ainda. Um vetor ele pode ter naturalmente qualquer tamanho, tá? E é muito importante o conceito do vetor unitário, o vetor que tem comprimento 1. Tipo, isso aqui poderia ser 3 newtons, eu quero saber o comprimento do vetor que tem 1 newton, tá? Então, o vetor unitário é aquele que tem comprimento 1. Só isso, fácil, tá? Então, esse U é um vetor unitário de V, né? Por exemplo, V poderia ser, imagine que V fosse o vetor 3 para x e 0 para y. Tá? Então, o vetor unitário dele é 1 para x e 0 para y. Ficou muito fácil, né? E esse aqui é o negativo do vetor unitário, né? Naturalmente, menos U é igual a menos 1 e 0, que vai ser menos 1 e menos 0, que não faz o menor sentido escrever menos 0, né? Mas, por razões didáticas, assim, a gente colocou. O que são vetores ortogonais, né? Ortogonos, né? Orto, reto, gono, ângulo. Então, são vetores que têm um ângulo reto. Esses dois vetores, eles têm um ângulo reto entre eles, 90 graus, né? Esses dois, e é exatamente a mesma coisa que esses dois. Você pode pegar esse vetor aqui e transladar ele para cá, ó, que não muda nada. Você não pode mudar o módulo, a direção e o sentido. A posição no universo onde ele está, você leva para onde você quer. Tá? Então, esses dois aqui são exatamente a mesma coisa que esses dois vetores. Eles são ortogonais porque tem 90 graus entre si. Bom, vetores podem ser somados? Podem. Né? Então, eu tenho esse vetor aqui,
vou colocar ele no plano cartesiano, então eu vou dizer que ambos partem da origem, para ficar mais fácil. Não, eu vou fazer mais difícil. Senão tudo fica muito simples. Eu vou dizer que ambos esses vetores, eles partem do ponto 2 e 3, né? Bom, esse aqui vai um pouco mais para cima, esse ponto é um pouco mais para cima e um pouco mais para a esquerda, né? Então, eu vou dizer que ele vai pro 5 e subir um pouquinho, e para cá ele veio mais ainda, 5 e 8. Né? E esse aqui, em x, ele vai estar... Peraí, se ele subiu um pouquinho... Ele subiu menos, né? Então, aqui eu poderia colocar 5 e 5. 5 e 5, mais ou menos, né? Fazendo no olho, esse é o ponto 5 e 5. E esse aqui, para x, é o ponto 5 também, porque é mais ou menos o mesmo ponto, né? E para y, bom, se ele subiu 2 para lá, eu vou dizer que ele caiu 2 para cá. É 5 e 1. Ambos os vetores partem do ponto 2 e 3. Só que o vetor V parte do 2 e 3 e vai para o 5 e 5. O U parte do 2 e 3 e vai para o 5 e 1. Então, eu sei que o vetor V, na verdade, ele é 5 menos 2, que é 3, 5 menos 3, que é 2. Né? Esse é o vetor V. O que isso quer dizer? Quer dizer que a componente em x dele é 3 e a componente em y dele é 2. Eu posso dividir ele, né, numa parte em x e numa parte em y. Tá? Só isso, como se fosse um triângulo retângulo, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Vocês vão ver por quê já. E o vetor u, que eu vou fazer com outra cor, né, ele vai ser igual a 5 menos 2, 3, e 1 menos 3, menos 2. Tá? Então, o vetor u, eu também posso colocar ele com uma componente aqui, ó, em 3, e a outra componente aqui, menos 2. Né? Que coisa legal. Eu tenho como fazer a soma agora do vetor u com o vetor v. Eu vou somar de uma maneira bem fácil agora para começar. Se v tem 3 em x e 2 em y, e u tem 3 em x e menos 2 em y, né? Sempre a parte x e a parte y. Eu vou colocar aqui quanto que é u mais v, ou v mais u, que é a mesma coisa, né? Soma! Soma! 3 mais 3, 6. 2 mais 2 negativo, 0. Vai dar 2 e 0. 6 e 0, né? 6 e 0 eu vou representar aqui por esse vetor tremidinho, ó. É esse vetor aqui, ó. Que vem até aqui, ó. Se até aqui é 3, até lá é 6. Né? Se o comprimento do vetor soma, é 6 e 0, quanto que vale esse ponto aqui do final? Esse ponto ali do final, ele vai valer 2 e 3 mais 6 e 0, né? Que vai ser 8 e 3. Tá? Esse é o ponto final. Tá? Eu sei que passei agora bastante coisa, né? E devo ter dado um susto inicial, então eu vou voltar um pouquinho. Tá? O objetivo já não era passar isso, né? O objetivo aqui era só dizer que dois vetores sempre definem um plano. Né? Então, aqui, ó, eu tenho um vetor aqui, que é essa chave de fenda, e tenho esse outro vetor aqui, que é essa caneta. Esses dois vetores sempre definem um plano. Não importa como eu colocar, eles sempre me delimitam um plano. Tá? Só isso, Professor, nada demais. Oi. Não sei se eu estou confundindo as coisas, mas, por exemplo, assim, ali no gráfico, quando tu usou o 2 e o 3 para definir o ponto P, no caso, tudo que ficaria para cima do gráfico não seria positivo e o que ficaria para baixo seria negativo?
Não. Não. Tudo não, que porque fica... daí tu não tá... No caso, tu não tá usando esse tipo de gráfico para definir o ponto, né? Ainda não. Ainda não. Tá. Tá? Na verdade, tudo que fica para baixo fica menor do que 2 e tudo que fica para cima fica maior do que 2. Só isso. Tá. Você quis dizer isso, eu sei. Eu sei. Você quis dizer isso, né? Mas se fosse 0 e 0, sim, tá? Mas na verdade eu me adiantei um pouco aqui, tá, Eduardo? Então eu só não vou continuar, só não vou insistir mais em explicar isso, porque eu me adiantei um pouco. Aqui o objetivo por enquanto era só informar que 2 vetores sempre geram um plano e ponto final. Não era para eu já adiantei soma de vetores aqui, tá? Nós já vamos chegar ali. Fechou. Fechou? Beleza. Então, 3 vetores podem ou não serem coplanares. Tá? 3 vetores, a maior chance é que não sejam. Né? Então, 2 vetores, né, ó, U e V, definem esse plano aqui. U e W definem um plano que eu não estou nem enxergando aqui, que é entre esses dois. V e W estão definindo um plano que eu não estou nem enxergando. Tá? Aqui simplesmente foi colocado um plano perpendicular a esse aqui. Tá? Só isso. Mas 2 vetores definem um plano. O terceiro vetor pode ou não ser coplanar, né? Ele poderia estar aqui, ó, tá mais inclinado e não ser coplanar também. Só isso. Tá? São conceitos tranquilos, né? A soma de vetores, quando eles têm a mesma direção e sentido, é moleza. É moleza. É só somar os números numa boa. Né? Agora, se esse vetor aqui... Vamos imaginar aqui, ó. Vamos começar com o mais fácil. Imagine que U seja igual a 2 e 0, o comprimento dele. E V é mais ou menos o dobro, né? 4 e 0. Né? Qual que é o vetor soma? O vetor soma, naturalmente, é 6 e 0. Né? O comprimento desse aqui é 2, o comprimento desse aqui é 4, né? E eu verifiquei que o comprimento da soma dos dois é 6. Nem sempre é assim. Tá? Quer ver? Imagine que esse U agora aqui, ele seja 6 e 0. E esse V aqui, ele seja menos 2 e 0. Né? Então, eu vou fazer esse 6, né? O módulo é 6. O módulo disso aqui é 2 e não menos 2. Né? Agora eu tenho que fazer esse módulo menos esse módulo, né? Para ter esse vetor 1 mais V, que na verdade é o vetor 4 e 0. Tá? Mas eu escrevo, mesmo esse lado de cá, ó, mesmo esse lado aqui, eu vou dizer que U mais V igual a 4, né? 4 e 0, né? E aí eu vou dizer que o módulo de U mais o módulo de V igual a 4. Veja que isso é confuso. Isso já começa... Se a pessoa tem complicação aqui, se complicou pro resto da vida. Então eu vou fazer mais uma vez. Mais 2, mais 3, quantas forem necessárias. Tá? Então, esse cara aqui, ele tem módulo 6. Tá? Então, ele tem módulo 6 porque ele tem 6 na componente x e 0 na y. Esse aqui tem menos 2 na x e 0 na y. Esse aqui, naturalmente, é a soma. A forma mais inteligente de fazer U mais V é fazer assim, U, V. Aí coloca o U aqui, 6 e 0, o V, menos 2 e 0. E aí você vai fazer o vetor U mais V igual a 6 menos 2, 4, 0 mais 0, 0. Né? Você vai somar os dois. E qual que é o módulo? O módulo é muito fácil, é 4. Tá? Então, perceba, o que vocês vão ter que perceber aqui é que U mais V é diferente do módulo de U mais o módulo de V. Nesse caso, nesse segundo caso. Nesse primeiro caso, U mais V, que vai dar 6 e 0 aqui, né?
6 e 0, né, porque a gente chamou o U de 2 e 0 e o V de 4 e 0. U mais V, que é 6 e 0. Neste caso particular, só nesse caso, é igual a módulo de U mais módulo de V. Tá? Mas isso aqui é só neste caso. Quase nunca é assim. Tá? Então, vai por aqui que você vai se dar melhor. Tá? Professor, Professor, mas então o caso é o módulo de U mais o módulo de V seria 8. Exato, exato, Seria 8. exato. Tá. Isso Entendi. foi muito bem falado. O módulo de U mais o módulo de V é 8. Né? E mesmo outra coisa, módulo é módulo. Como é que eu vou comparar módulo com vetor, né? Mesmo que eu colocasse módulo aqui, ó, o módulo de U mais V é diferente do módulo de U mais o módulo de V. Porque o módulo de U mais V é 4. Então, no caso, se tu perguntar na prova, um exemplo assim, tu pedir o módulo de U, daí a seta tá indo para um lado, mais o módulo de V e a seta tá indo para um lado, para o outro lado, independente da situação, tu vai somar as duas para obter o resultado. Vamos fazer uma prova aqui já. Ó. Na prova, eu dou o vetor U valendo 6 para x e 0 para y. O vetor V valendo menos 2 e 0. E o cidadão vai pedir lá, eu quero saber quanto que é o módulo de U mais o módulo de V. É 8. Tá? Mas, certamente, a questão clássica é qual que é o módulo de U mais V. Né? Daí, primeiro, eu tenho que fazer U mais V. Né? Primeiro, eu vou ter que fazer o módulo de 6 e 0 mais menos 2 e 0, que é igual ao módulo de 4 e 0, que é igual a 4. Eu acho que matou, né, Eduardo? Positivo. Beleza. Senhor. Essas perguntas vêm a muito em contribuir. Muito, muito mesmo. Agora eu tenho o vetor U, né? Ó, o vetor U e o vetor V. Como é que eu encontro U mais V? Simplesmente, né? Esse V poderia estar em qualquer outro lugar, eu coloquei o final de um vetor no início do outro, né? E U mais V é esse vetor aqui. Você perceba, aqui fica claro que o módulo de U mais o módulo de V, ele é, eu posso, não preciso nem só colocar diferente, eu posso colocar aqui o menor, aliás, maior. O módulo de U mais o módulo de V, nesse caso aí, sempre vai ser maior do que o módulo de U mais V. Né? Eu vou colocar aqui o maior ou igual. Tá? Porque quando U e V forem com a mesma direção e sentido, eles vão ser iguais, né? Mas essa regra aqui sempre vai dar certo. O módulo de U mais o módulo de V sempre vai ser maior ou igual ao módulo de U mais V. Pode dar até 0, né? Se U for para cá e V for para cá, o módulo de U mais V é 0. Eu posso somar U com V colocando o finalzinho de um vetor na cabeça do outro, né? Ou também colocando os dois, eu não gosto tanto dessa segunda, né? Colocando os dois com origem em comum e fazendo a regra do paralelogramo. Parece mais bonitinha essa segunda, mas o problema é o seguinte, se tiver 3 vetores. Se tiver 3 é muito mais fácil, faz esse, mais esse, mais esse, ó, tem uns 18 vetores, ó. Pronto, o vetor resultante vai ser esse aqui, é muito mais fácil. Tá? Coloca o fim de um vetor no início do outro. E se fosse diminuir? Calma, já vamos ver. Já vamos ver.
De novo, tenho aqui dois vetores, né? Esse eu vou ter que olhar com muita paciência, até vou rabiscar por cima. Eu tenho um vetor U e um vetor V. Bom, somar eles é moleza. Só seria tirar esse V daqui, coloca ele para cá, né? E esse aqui é o vetor soma, U mais V. Somar foi moleza. Tá? Vou limpar essa tela e agora eu vou fazer a subtração. Agora eu vou pegar com outra corzinha aqui para fazer a subtração. Vamos pegar esse azulzinho, né? Opa. Esse é o vetor U. Agora aqui o vetor V. Veja que U mais V, ele pode ser... mas eu quero U menos V. Não faço ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu só sei fazer U mais V. Então eu vou fazer U mais V, só que esse V vai ser negativo. Só isso. Né? Então, vou pegar esse V, ao invés de colocar ele aqui, eu vou colocar o menos V. O menos V é a mesma coisa que o V, só que muda de sentido. Tá? Então, U mais V negativo, a gente sabe que é igual a U menos V. Então, vou fazer U mais V negativo. Tá? Então, U, esse U vou jogar lá para cima, vai ficar mais fácil de aparecer aqui, né? U. Aqui começou o U, ó. U mais V negativo. Pronto. U menos V é esse cara aqui, ó. Note que U menos V é um pouquinho menor, não é igual. Essa diagonal aqui é maior do que essa azul. Tá? É natural que U menos V seja menor do que U mais V para os vetores aqui dados. Deixa eu escolher alguém aqui para perguntar. Maria Eduarda, tranquilo? Professor? Sim? É que eu não sei ainda como usar o chat, mas tá tudo tranquilo. Mas não deve falar assim. Fiquei feliz que falou. Que bom. Tá Que bom, bom. então. Valeu. Fica muito mais natural quando vocês falam aí. Agora vamos fazer a soma e subtração na unha de dois vetores e não falar só de teoria. Imagine que eu tenho aqui, ó, um vetor A. E esse vetor é 3D. 3D é um vetor complicado de enxergar. Nós vamos fazer uso de alguns softwares, né? Eu não domino tão bem o GeoGebra, mas tem alguns alunos aí que é fabuloso. Eu vou usar aquilo que eu domino aqui depois. Eu quero saber quanto que é A mais B. Bom, eu gosto de escrever assim o vetor, né? 2i mais 1j menos 3k. Né? Tipo a componente em x, y e z. Aqui eu vou escrever o vetor B. Quando é vetor, tem que ter essa seta aqui em cima. Ou fazer negrito, né? Como eu não consigo fazer na mão, tem que ter a seta. Vai ser 4, 2 e menos 1. E quando é vetor unitário, né? Porque esse vetor I, ele é um vetor unitário, por isso que ele tem um chapéu ao invés de uma seta. Né? Ele é 1, 0 e 0. O vetor J, né, vocês já sabem que é 0, 1 e 0, só aponta na direção Y. E o vetor K é um vetor unitário na direção Z, 0, 0 e 1. Por isso que eles têm um chapéu, né, para dizer que é unitário. Quanto que é A mais B? Agora ficou fácil. Né? A mais B é igual a 6, 3 e menos 4.
Mas eu não vou desenhar esse vetor 3D aqui. Agora eu vou fazer uso de um software para desenhar esses vetores. Eduardo? Não, professor. Eu ia só perguntar, ver se não ficava mais com mais, ficava menos com menos, ficava mais, mas é só na multiplicação, não é? Exato, exato. Agora, eu vou... Vocês podem usar vocês estão fazendo computação, né? Vocês estão usando o Scilab, eu imagino, ou o MATLAB, ou o Octave. O que vocês estão usando em computação? Já fizeram aula de computação? Negativo, professor. Eu estou usando o celular, pelo menos. Tá usando o quê? O Scilab? Falou que era Scilab. para baixar o Scilab. Falou que era para baixar o Scilab. Então, vocês vão fazer no Scilab isso que eu vou mostrar aqui. É muito parecido, tá? Eu só não vou baixar ele e instalar agora, que eu vou ter que baixar e instalar. Tá? Eu vou fazer aqui com vocês e vocês vão saber fazer lá também. Tá? Não deve mudar quase nada. Tá? Então, eu vou colocar aqui o vetor A, né, colocar a componente X do vetor. Eu só vou ter que dar uma espiada aqui, que eu sou esquecido pra caramba. Né? Então, é 2, 1 e menos 3. Então, A igual a 2. Ô, professor, eu tô sem esse aplicativo. Oi? Eu tô sem esse aplicativo, tô no celular. Bom, vocês não precisam fazer isso agora, só olhar, né? Tá. E depois o Scilab vocês vão ter que instalar, né? Mesmo porque para aula de computação vão ter que usar, né? Os comandos aqui vão ser muito parecidos, tá? Eu só vou colocar aqui só para mostrar de maneira didática, né? Os vetores em 3D, só esse é o motivo. Vocês não vão precisar saber usar esse aplicativo para disciplina, tá? Só acompanhar o que eu estou fazendo aqui. E assim, na medida do possível, se usar a tela de um computador para ver a aula é melhor, porque eu acho que isso aqui deve ficar pequenininho no celular, né? O cara tem que ter um olho muito bom para enxergar. Então, 2, 1 e menos 3, 4, 2 e menos 1. Tá. E agora eu vou colocar aqui o vetor que é a soma também dos dois, né? Então vai ficar aqui, só vou escrever SX, né? Soma X igual a AX mais BX. Vou fazer a mesma coisa com o Y e com o Z. Tá? Então, isso aqui vocês vão poder fazer no Scilab, né? O nome lá do software, né? E tem 30 tipos de pronúncia diferente. Mas ele é exatamente, a ideia dele é exatamente a mesma. Se o Excel fizesse gráficos 3D, eu teria feito no Excel também. Lá no Scilab, né, o Scilab, você também tem essa possibilidade de colocar ponto e vírgula ou não no final. Se você não colocar o ponto e vírgula, daí aparece a resposta, né? A X, a Y, a Z, só isso. Tá? E agora eu quero fazer o gráfico do AX, do AY e do AZ, né? Para fazer o gráfico lá no Scilab também, né? Você vai usar o comando quiver 3, vai colocar o local de partida, que é 0, 0 e 0, né? E o local de chegada, para o caso do vetor A, que é AX, AY e AZ. Eu poderia colocar os números 2, 1 e menos 3, né? De certa forma eu compliquei aqui. E aqui ele já vai aparecer o gráfico 3D aqui, ó. É claro que eu posso girar ele, né? Isso aqui é muito legal. Eu vou colocar também os outros dois agora, tá? No mesmo gráfico. Só que para colocar os outros dois, eu tenho que usar um comandinho aqui que vocês não precisam decorar, não são obrigados a saber. O hold on e o hold off, né? Para segurar e soltar. Então aqui eu vou colocar bx, by, bz. E agora o vetor soma. Vou colocar uma legenda também. Tá? Não precisam se assustar com isso aqui vai ser natural, né? E não vai ser cobrado
nessa disciplina programação. Agora eu fiz o gráfico, né, do A, do B e do S. Como eu não coloquei eu coloquei todos partindo da origem, né? Fica difícil de enxergar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou bom, eu vou colocar o vetor B, eu vou colocar ele partindo do final de A. Eu acho que agora vai ficar bem mais fácil de entender. Só que eu, na verdade, eu não entendi nada. Tá? Me parece que isso aqui não está fazendo o que deveria. Professor, Isso é Oi? Na solução de Z, não seria a Z ali, professor? Claro que seria, claro que seria. Claro que seria. Obrigado. Agora sim. Agora, né? Eu tenho a soma. Tem que dar um zoom aqui. Eu tenho a soma e tenho o A e o B. Mas não ficou legal mesmo assim, tá? Não ficou legal. Eu vou melhorar um pouquinho mais isso aí. É porque ele tem uma autoescala que ele trabalha, que seria melhor ele não trabalhar com ela. Então, não tem como você já saber todos esses macetes agora de cara. Eu estou colocando isso aqui só para nós visualizarmos os vetores 3D, que não são fáceis de serem visualizados. Vou desligar aqui a autoescala. Acho que andei colocando... Ah, não, aqui na legenda. Eu coloquei a escala na legenda, não é aqui. Eu vou tirar esse grupo daqui, vou maximizar. E aí, aqui nós conseguimos, né, perceber já os vetores, né? O primeiro vetor, o segundo vetor e o terceiro vetor, né? Em 3D. Você consegue ver tudo isso aqui. E aqui a origem, né? Esse é o primeiro vetor. O segundo vetor que eu tirei da origem e coloquei ele para cá e a soma. Talvez seja legal bom, não vou fazer isso agora, né? Eu poderia colocar esse segundo vetor lá também, mas não vai ajudar em nada. É melhor que a gente veja essas pontas se encontrando, né? Porque aí a gente percebe facilmente que esse mais esse é igual àquele lá. Vamos calcular o módulo de cada um desses vetores agora? Isso seria legal? Então, o módulo de A, vou escrever aqui, ó. Eu vou calcular mais lá embaixo, depois do gráfico também. Então, o módulo de A é igual a raiz quadrada, do AX ao quadrado. É só fazer o Pitágoras, né? Mais o AY ao quadrado, mais o AZ ao quadrado. Eu vou fazer o módulo de A, de B e da soma, né? E verificar se o módulo da soma é menor do que o módulo de A mais B, que é o que nós esperamos, né? Que é o que foi afirmado antes. Então, módulo de A, módulo de B, módulo da soma, aqui eu vou colocar B por tudo. O Ângelo também, né? Aqui é S por tudo. Não vou deixar o ponto e vírgula porque eu quero ver o resultado, né? Pronto, módulo de A, módulo de B e módulo de S, e naturalmente a soma desses dois módulos dá mais do que 8, né? Que é maior do que esse 7.8, que é o módulo da soma. Agora vamos pegar vetores bem fáceis, para ficar mais fácil. Eu vou dizer que o A é 2, 0 e 0. Só para não pegar o unitário. 0, 0, 0, 3 e 0.
Né? E agora vamos ver quanto que dá o S. É claro que o módulo desse vai dar 2, o módulo desse vai dar 3, né? Talvez eu faça assim, ó. 6, 8 e 10, né? Que é igual aquelas medidas. Daí vai ficar perfeito, fica melhor. Eu sei que a hipotenusa dá 10, né? Então, vejam que aqui eu tenho o vetor A, o vetor B, e agora a soma dos dois vetores, né? E vejam aqui, ó, 6, 8 e 10, né? Isso é a raiz quadrada de 36 mais 64, né? E isso aqui acho que ficou bastante legal. Eu só vou enfatizar a origem, né? Porque parece que a origem é aqui, mas não é, tá? Eu vou enfatizar a origem com bandinho aqui, ó. Zero, zero, zero. Agora ficou claro que aqui é a origem, ó, nesse pontinho aqui. Eu vou copiar esse programa aqui e ele automaticamente, não era para dar manter, ele vai atualizar aquele arquivo que eu passei para vocês. Isso aqui normalmente eu deixo num tamanho bem pequenininho, impossível de enxergar, mas dá para copiar e colar depois, se vocês quiserem executar, tá? Tá aqui, ó. Se alguém quiser, é só copiar e colar. Vou deixar um pouquinho maior, vou deixar tamanho 6. Você copia e cola e executa ele numa boa, já está salvo aqui. Bom, e será que isso vai funcionar lá no Scilab também? Alguém já instalou o Scilab de vocês? O Scilab? Eu instalei. Quem está falando? É Samantha. Samantha, você... Ah, Samantha, você já instalou? Já, aham. Ah, que legal, que legal. Dá uma olhadinha depois nesse comando quiver no Scilab, tá? Eu até vou digitar aqui, ó. Vou ver o que aparece aqui no Google. Quiver Scilab. Tá? Ele já vai ter, ó, já vai ter alguns exemplos. Claro que nós usamos o Quiver 3 porque é 3D, né? Então, ele desenha setas em 2D e 3D. Né? Já apareceu ali. Aqui tem alguns exemplos. Né? E, pelo jeito, ele usa o comando xarrows. Né? E não é bem quiver. Bom, tudo bem, é um pouquinho diferente. Na próxima aula eu até posso passar para vocês como fazer isso no Scilab também, né? Vamos ver se o 2D aqui é... não, ele usou um outro, usou o comando champ e não quiver, né? Mas eu posso apresentar na próxima aula, assim, como desenhar essas setas também no Scilab, uma vez que vocês vão usar o Scilab em computação, isso vem a complementar um pouquinho. Tá? Mas não percam tempo, instalem o Scilab o quanto antes, tá? Porque senão não tem como aprender a disciplina, né? Muito bem, multiplicação de vetor por um número real é uma coisa bastante simples, né? Você pode duplicar o tamanho dele ou triplicar, mas daí, se multiplicou por um número negativo, vai mudar o sentido do vetor. Você pode fazer o vetor ficar metade do tamanho, um terço do tamanho, né? Enfim, multiplicar um vetor por um número é igual a multiplicar cada componente x, y, z por esse mesmo número. Então, se eu tenho um vetor lá, vamos pôr um vetor não tão comportado, eu tenho um vetor lá 2, 3 e 4, né? E eu quero saber quanto que é 3V. Né? 3V vai ser 6, 9 e 12. Tranquilo. Né? Multiplica cada componente. Vetor definido por 2 pontos, tá? Isso nós, de certa forma, já fizemos, né? Imagine que um vetor comece em A e termine em B, né? O A é x1 e até seria melhor chamar de P1 e P2 isso aqui, né?
porque aqui é x1 e y1, lá é x2 e p2. Né? Esse vetor, né, ele vai ter uma componente em x e uma componente em y. A parte em x dele vai valer esse comprimento aqui, ó, que é x2 menos x1. A parte em y dele vai valer y2 menos y1. Né? E aí eu sei que esse vetor aqui, ele é x2 menos x1, y2 menos y1. Moleza. Né? Nesse sentido, eu vou pedir aqui para o Gabriel, tá? Gabriel, Oi. esse vetor, qual que é a componente em x e em y desse vetor aqui, ó, que sai de A e vai para B? Pera aí. Não, vamos Seria... com calma, claro. Tá, Ó, tá. componente em x em y. Certo. A componente seria menos 2, com 1 ficaria menos 1, e 3 com 4, que seria 7. Então, vamos lá. Lembre-se que para achar as componentes é um menos o outro e não um mais o outro. Ah, certo. Então, olha para esse comprimento aqui, ó. Vamos só achar a componente em x. Quanto que é esse comprimento em x, Gabriel? Usa o seu coração. 6. 6? Será? 6. Não, 3? Menos 2 e 4. Não, é esse aqui 1, né? Ah, tá. Ah, eu tô confundindo. Sim, o cara fica nervoso. Uhum. Né? Entra em choque, né? É 3. Você tem chance de se redimir. E esse comprimento aqui é quanto? 7. Não se redimiu. Puta merda. Ah, da próxima vez vai. Vai não, mas Professor. vai. Mais uma chance pro Gabriel. Deixa o judiado Gabriel. Mais uma chance. Gabriel, esse comprimento é menor do que 3. Bem menor do que 3. Ele sai do y igual a 3 e vai para o y igual a 4. Qual que é esse comprimento? Meu Deus, professor. Tá nervoso, não adianta. É 1. Tá? É 1. Ok. Tá nervoso. Com certeza que sabe. Professor, Oi, fala, Eduardo. professor, tu falou que o comprimento do de baixo seria 3, mas não é 4? Será? Ó, Ele sai do 2. Menos 1, 0 e 1. 4? Não, daqui para cá dá 2 o comprimento, não dá? E daqui para cá dá 1. Verdade. Não, tá certo. Eu me enganei. Desculpa. Pode se enganar. Desculpa. Vocês devem pedir desculpa por não fazer a pergunta. E não por ter feito errado. Bom, vamos escolher aqui mais alguém. Samantha. Esse outro vetor aqui, que eu vou chamar de vetor W, ele sai do C e vai para o D. Eu quero saber qual que é a componente x desse vetor e qual que é a componente y desse vetor. Ok. X é 3, Y é 1. Perfeito. Isso, né? Perfeito. O x saiu do 1 e foi para o 4. Então, ele variou 3. O y saiu do 2 e foi para o 3. Então, ele variou 1. Perfeito. Agora eu vou escolher quem? Bianca. Bianca. Vamos pegar esse vetor V aqui. Vamos chamar de V, por falta de criatividade, de novo. Ou coloca U aqui. Né? Pronto, U. Esse vetor U, ele sai do 0 e 0 e ele vai para o 3 e 1. Né? Qual que é o comprimento em X dele e qual que é o comprimento em Y? O X é 3 e o... E o Y é 1. Eu te dei o mais fácil, né? Porque era 0, né? Ficou fácil. Vejam que, se vocês pensarem um pouquinho, era tudo o mesmo vetor. Eu só transladei eles por posições diferentes, mas era o mesmo vetor V o tempo todo.
Não é o vetor 3 e 1 em todas as situações? Eu só coloquei a origem dele em pontos diferentes, mas o vetor é exatamente o mesmo. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Você tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, é o mesmo vetor, não tem o que discutir. Tá? Então, o vetor V, W e U são todos o mesmo vetor. Tem mesmas componentes. Se eles têm mesma componente em X e em Y, né, o vetor resultante, que é o vetor que a gente está vendo, ele tem mesmo módulo, né, mesma direção, né, que é o mesmo ângulo aqui com a horizontal, e mesmo sentido. É o mesmo vetor. Os vetores, eles podem ser paralelos ou não. Né? Se eu tenho dois vetores, eles podem ser também dito antiparalelos. Né? Eles estão deitados sobre a mesma reta, mas eles apontam em sentidos opostos. É tranquilo de ver, por exemplo, como é que eu sei que U e V aqui, né, que tem essas componentes, eles são paralelos? Né? Bom, um vetor ele tem um delta Y e um delta X, né? Também, ou um Y e um X que seja. Né? Então, você vai pegar o Y dividido pelo X de 1, que vai te dar a inclinação. Né? Se você quer saber a inclinação de uma montanha, né, você vai dividir a altura, né, pela profundidade que você fosse escavar. Né? Então, você divide o Y pelo X. Né? Então, aqui, ó, 3 dividido por menos 2, ele é igual a menos 4 dividido por 6? Para mim, não. Porque eu fiz Y por X, então lá tem que ser Y por X também. 6 por menos 4. Fiz ao contrário, né? Então, vamos passar limpo isso aqui. 3 dividido por menos 2 é igual a 6 por menos 4? Claro que é. Né? Ambos são 1,5. Então, ficou fácil. Né? Se a inclinação dos dois vetores é igual, é natural que eles são paralelos. Tá? Se a inclinação é diferente, eles não são. Né? Eles vão se cruzar. A reta, né, que define a direção dos dois vai se cruzar em determinado momento. Isso vale para 2D, vale para 3D. Achar um ponto médio de um vetor também é fácil. Né? Eu vou pegar, vamos pegar esse vetor aqui que vai de A para B. Aqui é 2D, maravilhoso, muito mais bonito, né? Eu vou imaginar que esse ponto A, aqui, seja o ponto, eu vou escolher aqui, 1 aqui e 5 aqui. Tá? 1 aqui e 5 aqui. Tá? E esse segundo ponto aqui, eu vou colocar aqui 6 aqui, só para não colocar 5 de novo. Vou colocar 1 aqui, vou colocar 2 aqui, só para não, né, não dar margem para dizer que o ponto era igual. Então, eu sei que o meu vetor AB, que eu posso chamar DV, ou posso também dizer, não, o meu vetor é AB. Né? O meu vetor AB, ele tem na componente X, ele sai de 2 e vai para 6, então ele é 4. Na componente Y, ele é de 1, 4. Tudo bem, ele é 4 e 4. Tá? Tá certo isso? Isso não tá certo. Aqui é menos 4. Não, não é possível. Aqui é menos 4. É menos 4 porque ele sai do 5 e vai para o 1. Então, é menos 4 na direção Y. E é 4 na direção X. Então, essa componente Y, né, ela é negativa. Agora sim, agora eu tenho o vetor certo. Tá? E como é que eu faço para achar o ponto médio do vetor? Tá? É bem fácil. Tá? É bem fácil. O ponto médio, né, ele vai estar na metade. Então, soma e divido por 2. Né? Então, vai fazer 5 mais 6 divido por 2. E o outro é 5 mais 6, cara. X é 2 mais 6 dividido por 2. Vai ser o último exercício antes de acabar a aula. Tô vendo que a cachola aqui já não está mais. Então, o ponto médio, né,
é 2 mais 6 dividido por 2. E em y é 5 mais 1 dividido por 2. Isso aqui implica que o ponto médio é 8 dividido por 2, que é 4. 5 mais 1 é 6 dividido por 2, é 3. Tá? Então, esse ponto médio é 4 para x e 3 para y. Ah, beleza. Por que você usou isso aqui? Para nada, por enquanto. Eu só quero conferir uma coisa. Tá? O ponto médio ele tem que estar na metade do vetor. Tá? E se o meu vetor inteiro tem 4 para cá e 4 para cá, então ele vai ter que ter 2 para cá e 2 para cá. Depois 2 para cá e 2 para cá. Vou ver se isso é verdade. 5 diminui 2 dá 3. Ok. Ok. Isso, até aqui está certo. 2 aumenta 2 dá 4. Ok. Então está certo. Então está certinho. Tá? Então vamos só rever o que é esse slide, descartar. Eu fiz um monte de coisas aí. Esse slide sempre disse o seguinte: se eu tenho 2 pontos, o ponto médio entre os 2 pontos é dado pela soma dos x dividido por 2, y dividido por 2, e se tivesse z dividido por 2, e acabou. É isso. O ponto médio é só a soma do x final com o x inicial e dividido por 2. Não poderia ser mais evidente do que isso. Tá? Eu acho que hoje nós vamos ficando por aqui. Né? Eu vou deixar essa aula gravada lá no Moodle. Né? Nós já temos alguns exercícios. Vocês vão. Eu estou seguindo exatamente a sequência do livro do Paulo Vinterne. Tá? Vocês vão vendo o livro ali, o livro ali para baixar em português. Tá? Tranquilinho de ver. Né? Enquanto isso, né? Enquanto vocês não fazem, alguma dúvida da aula de hoje? Como é que ficou? Negativo, professor. Nenhuma dúvida. Então tá bom. Instalem, por favor, então o conselho. Professor, Instalem o Silab. Oi? eu só não entendi vetor unitário. Ah, vetor unitário. Tá. Então vamos ver o que é o vetor unitário. Imagine que eu tenha um vetor assim, 3 para x e 2 para y. Não, vou pegar outro vetor. Outro valor que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui o plano cartesiano. E esse é um vetor que é 8 para x e 6 para y, tá? Então ele tem 8 para cá, ele partiu da origem, né? E 6 para cá. O comprimento desse vetor, né? O módulo desse vetor v, né? V que é 8 e 10, o módulo de v é igual a 10, se você fizer as continhas. Logo, ele não é unitário. Vou inventar o nome, ele é decitário, tá? Se eu quero saber qual que é o vetor unitário, né? Vetor unitário é o vetor que aponta, né, na mesma direção, tá com a mesma direção e sentido, só que o comprimento dele é 1. Tá? Então, o vetor unitário, vou chamar assim, o vetor unitário de V, né, como é que eu defino ele? Eu sei que ele é 1, mas ele aponta para onde? No mesmo sentido de V. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o vetor V e dividir pelo módulo dele. Então, o vetor unitário de V é 0,8, 0,6. Tá? Porque se eu fizer esse ao quadrado mais esse ao quadrado, raiz vai dar 1. Né? Daí eu vou encontrar exatamente esse vetor, 1, que tem 0,8 para x e 0,6 para y. Ô, professor. Samantha, ficou claro? Entendi, aham. Tá. Eduardo? Mas como que tu calcula o módulo dele, professor? Ah, o módulo? Então, veja aqui que isso aqui, ó, eu tenho aqui, eu vou apagar e fazer de novo isso aqui, porque já está muito bagunçado. Então,
De novo, plano cartesiano aqui. Vou pegar outra cor para desenhar o vetor. Então, aqui eu tenho o vetor 8 e 6. Esse é o vetor V. Então, V tem 8 para x e 6 para y. Mudar a cor de novo. Agora veja o seguinte aqui, Eduardo. Ó. Eu quero descobrir esse comprimento. Eu sei quanto que é esse comprimento que é 6. Eu sei quanto que é esse comprimento aqui que é 8. Aqui tem um ângulo reto. Então eu sei, pelo Pitágoras, que V ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo, professor. Sempre, o módulo de qualquer vetor, tá? Ele vai ser a raiz quadrada, módulo do vetor, da componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado mais a componente em z ao quadrado, inclusive se tivesse z. Adorei essas perguntas finais. Se tiver mais, eu fico mais feliz ainda. Como eu disse, essa aula... Aí, no caso, eu faço 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, e aí? Daí você vai ter aqui, ó. Onde que tá? Eu não consigo... Ah, aqui tá aqui. Daí o que vai acontecer? V ao quadrado igual, então, 64 mais 36. Aí você vai ter que o módulo de V ao quadrado igual a 100. Né? E aí você tira a raiz quadrada dos dois lados, vai ter que o módulo de V igual a 10. Positivo, professor. Muito bem explicado. Beleza? Imagina, a gente está aqui para isso. Meus caros, fiquem atentos então aqui no Teams, no WhatsApp, né? Façam perguntas. A nossa monitora, Maiara, ela está ali para nos ajudar, né? Então ela é bastante solícita, sempre foi uma excelente aluna, né? Tanto é que virou monitora. Então fiquem à vontade, perguntem o que tiver para perguntar. Um abração aí a todos e eu acho que até amanhã, né? Quando é a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.